E aí, galera, por que escolhemos Valência? Parte 2. Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Nós estamos aqui em casa de novo para falar um pouquinho mais com vocês sobre vistos e tudo mais. Recebemos bastante comentário no vídeo anterior falando sobre por que nós escolhemos Valência, o que nós fizemos. E eu queria já pedir para vocês agora, você que quer mais informação, você que tiver dúvida, você que quer saber mais sobre Valência ou sobre vir morar fora, na Espanha, e se inscreve aqui no nosso canal, deixa seu comentário nesse vídeo também, curta, compartilha com quem também quer. E esses são os nossos Instagrams, tá? Aqui os arrobas vai estar aparecendo para vocês seguirem lá. Se quiserem mandar mensagem também pode mandar. E também o nosso número de WhatsApp que vai aparecer aqui agora. Se quer falar com a gente, pode mandar mensagem nesse número de WhatsApp. A gente fez um resumo das perguntas, mais ou menos, o que muita gente perguntou no último vídeo, e pergunta também no Instagram e coisas do tipo. E a gente vai dar uma resumida aqui, mais ou menos em blocos, em partes. E o primeiro que a gente vai fazer é sobre o visto de estudante e cursos. Por que a gente acredita que o visto de estudante seja a forma mais fácil para entrar na Espanha? Você tem várias opções de visto, mas a gente acredita que o visto de estudante é sim ainda a opção mais fácil, porém não tão econômica assim. E a mais rápida também, né? A vantagem do visto de estudante é que você consegue dar entrada nele aqui. Antes era com 60 dias, agora, se não me engano, é com 30 dias só. Então, a partir do momento que você entra na Espanha, você tem 30 dias para você dar entrada no seu visto de estudante. Essa é a forma mais rápida, igual a gente comentou no último vídeo. Pode tardar aí entre 2 semanas a um mês de resolução. Como comentei também no último vídeo, o meu demorou mais, porém o meu teve o processo da Dana, foi bem no período, então as coisas demoraram um pouco mais para saírem. Mas o da Bruna, por exemplo, esse ano foi 2 semanas, já tinha um resultado. Por que a gente fala que não é a mais econômica? Tem um requisito que a gente teve que cumprir, e isso é obrigatório para quem entra com processo de visto de estudante aqui na Espanha. Cada pessoa tem que comprovar 7.200 euros na conta. Não precisa ser uma conta espanhola, pode ser uma conta que você tenha, aí eles vão converter o valor. Então você tem que mostrar esse extrato de que você tem 7.200 euros na conta. Então isso acaba sendo um pouco mais difícil e por isso que a gente acha que não é a mais econômica também. Até porque você precisa da entrada com um advogado ou com um assessor legal, então isso vai ter um custo. E aí fazer todo o processo, depois são bastantes documentos e tudo mais. E essa questão dos 7.200 euros é real, a gente teve que apresentar e você vai ter que apresentar também. A Espanha acredita que você precisa de 600 euros por mês para poder viver aqui, para poder se bancar. Então, 600 euros dividido por 12, 7.200. Esse 7.200 hoje, convertido pelo valor pela cotação, está R$ 6,31, daria em torno de R$ 45.500. Você precisa ter na sua conta. É o que muita gente fala e as pessoas acabam usando dessa artimanha. Não que você precise necessariamente ter o dinheiro, mas você precisa comprovar que ele está na sua conta. Se você for pegar emprestado e depois você devolve, enfim, você faz o que você quiser. Você não precisa ter esse dinheiro por meses na sua conta. Claro. Você precisa ter ele para você tirar um extrato bancário e isso ser apresentado para a estrangeiria. Sim. Então depois, enfim, o que você vai fazer com o dinheiro já Claro. não tem nada a ver. Mas é uma boa ideia para você que vem e ainda não tem tudo certo. Então você já vem com essa reserva, que é uma reserva muito boa, para você poder se manter aqui e ficar despreocupado. Porque assim, nos primeiros meses vão ser difíceis, não tem jeito. É migração, é desse jeito. E já aproveitando para comentar essa reserva de dinheiro, é o que a gente queria comentar sobre a questão de trabalho. A permissão para trabalhar, ela não é 100%, digamos assim, garantida e igual para todas as pessoas. No nosso caso, a gente teve uma permissão de trabalho de 6 horas por dia, 30 horas semanais. O contrato aqui é de 40 horas semanais. Sim. E a gente podia trabalhar 30 horas semanais. Que eles fazem um cálculo, basicamente, como se fosse suficiente para você estudar e trabalhar durante um dia. Só que tem vistos que não vai te dar essa permissão de trabalhar, ainda mais com as mudanças que foram feitas. Então, tem que avaliar bastante antes de você contratar um curso, até porque você tem que pagar o curso também. Então, além de 7.200, além para você se manter, você tem que pagar o curso, vai ter que pagar advogado, toda essa questão. Então, essa reserva é muito importante para você conseguir se manter nos primeiros meses, porque tem a questão que pode ou não sair uma resolução favorável para você para trabalhar. Você pode ter o visto, mas não ter uma permissão de trabalho. E depois, se você tem uma permissão de trabalho, você tem que achar um emprego. Sim. E isso vai variar bastante, por exemplo, em relação justamente a essas questões de horas que você pode trabalhar. Tem pessoas que vai ver isso como um problema e não vai te contratar porque você não pode trabalhar todo o período.
Vou contar a experiência que eu tive, por exemplo, eu trabalhava as 40 horas com um contrato de 30 horas. Meu chefe, ele me pagava essas 10 horas à parte. Então, isso pode acontecer, tem pessoas que conseguem fazer isso, mas aí precisa ter um certo nível de relação, confiança. Né? No meu caso, foi uma indicação, então não teve problema nem para mim, nem para a empresa fazer isso. Então isso varia um pouquinho, então é muito importante vir com essa reserva de suporte de alguma forma, para vocês conseguirem se manter nos primeiros meses, a menos que você já tenha um trabalho garantido, já vem com trabalho, isso já é outra situação. Sim, porque são casos e casos, não adianta. O meu foi diferente do Davi, o de cada um vai ser diferente, não tem jeito. Isso aí é com a estrangeiria. Por exemplo, eu não consegui trabalhar até ter o meu cartãozinho. Eu não sei se eu comentei isso no outro vídeo, mas acho que não. Aqui, quando você entra com o processo do visto e sai a sua resolução favorável, você já tem o seu número de identificação do estrangeiro, que é o NIE, é o documento aqui que a gente tem. Só que depois disso você tem que ir na polícia para poder expedir um cartãozinho, que a gente chama de tarjeta aqui, o TIE. E aí, se eu não tivesse esse TIE, eu não conseguiria assinar o contrato de trabalho. E o meu demorou 3 meses para sair o cartão, porque não estava tendo cita, não tinha cita. Eu tive que ir na polícia pessoalmente e enviar o e-mail para eles, e aí sim eles conseguiram marcar uma cita para mim, porque eu fiquei 3 meses tentando e não tinha cita. É uma coisa importante comentar também, mais um motivo pela reserva, porque claro, tem essas questões, sabe? A gente comentou no último vídeo a questão da vinda irregular, que é até um dos blocos que a gente tem aqui para comentar sobre as dificuldades de você vir irregular. Se você vindo legalmente, buscando a documentação, você já tem esses contratempos, claro. Porque, igual ela comentou, demorou 3 meses. E aqui em Valência, pelo menos que a gente escuta falar, tá demorando muito. Possivelmente em outras províncias, outros estados, pode ser mais rápido, pode ser mais demorado ainda. Isso vai variar bastante. Mas aqui em Valência, talvez por uma demanda muito grande que está acontecendo e todas as questões. Então, tem que ter muito esse processo em mente. Pode demorar mais do que o esperado. Igual de 2 semanas ao mês que a gente comentou, o meu, por exemplo, demorou 2 meses. Agora, no meu processo de renovação, já o que demoraria uns dias para sair uma notificação, por exemplo, que é uma das partes do processo, demorou 40 dias. A resolução em si demora de 5 a 6 meses, então vocês têm que ter esse prazo em mente, que pode ser que demore mais, você tem que ficar mais tempo sem trabalhar, então a reserva se faz ainda mais necessária. Porque a questão do trabalho irregular, existe lugares que você vai trabalhar, que vão te contratar, porém é mais difícil, né? Então, assim, e você não tem direito a nada, se falando de forma geral. Para você trabalhar é muito difícil, para você alugar uma casa é muito difícil, qualquer aquisição que você queira fazer, um carro, coisa do tipo, é tudo mais difícil. Vai ter que achar meios que pode ser não tão confiáveis, que vão fazer essas tramitações, que vão querer te vender um carro, uma documentação, se você está legal no país. Né? Isso varia bastante, então é uma dificuldade ainda maior para quem vem na intenção de ficar os primeiros anos irregulares. Bom, agora a gente vai resumir um pouco como foi o nosso processo. Como algumas pessoas perguntaram, tem dúvidas, a gente vai resumir para contar um pouquinho para vocês como a gente fez para tirar o visto aqui na Espanha. Primeira coisa, um advogado, um assessor legal. Né? Isso é indispensável porque vai facilitar muito o seu processo, apesar de você ter que desembolsar mais valores para custear esse serviço. Mas facilita muito porque, imagina que você já está vindo para um lugar onde você não é o mesmo idioma. E você não tem muito fácil assim, todas as informações, apesar de que você consegue buscar muita coisa na internet, ainda assim fica muitas pontas soltas nos próprios sites da estrangeiria. Os próprios sites do governo ficam um pouco complexos, e claro, tem termos que a gente não entende, coisas que não entende. Então, às vezes você vai na estrangeiria, não é lá, é em outra, e você tem que ficar nessa, e tem que ter horário, que são as citas, você tem que conseguir marcar, às vezes não tem, então todo esse processo vai demorando muito, dificulta muito, estressa muito, e talvez vai te exigir muito mais recurso, não só financeiro, como mental e tempo na sua chegada aqui. Então, um advogado, um assessor é indispensável porque eles conseguem fazer toda essa tramitação online. Eles conseguem apresentar, tem autorizações, tem credenciais, eles conseguem apresentar isso de forma online, então acelera muito o trâmite. Documentos, obviamente você vai precisar de um passaporte, se você for vir como estudante, foi o que a gente estava comentando, você precisa de um curso, precisa de um certificado de inscrição no curso, e para isso você vai precisar também trazer o seu histórico escolar para você apresentar, todo o processo de matriculação. Comprovante de 7.200 euros, que a gente comentou, na sua conta. Você vai precisar de um seguro,
Seguro-saúde. É obrigatório. É obrigatório, você Outro pode requisito. fazer isso em um banco aqui, por exemplo, foi a forma como a gente optou. A gente abriu uma conta em um banco e conseguiu fazer um seguro-saúde já por esse banco e já matou aí algumas opções, tudo junto de uma vez só. Antecedentes criminais traduzidos e apostolados você precisa ter. Você consegue entrar no site da Polícia Federal e emitir os seus antecedentes criminais. Aí você precisa apostilar isso em um cartório e depois você traduzir esse documento. Aí você pode fazer a tradução no Brasil, pode fazer a tradução com algum tradutor aqui e isso aí depende. Basicamente são esses documentos. Se faltar alguma coisinha, o advogado que a gente indicou para você pegar no começo, ele vai cuidar disso para você. É muito bom ter esse apoio total, né? Essa pessoa basicamente fazendo o processo para você. Eu, particularmente agora, posso ajudar quem quer vir morar na Espanha, vim já com essa ideia de tirar um visto, ficar regular, já conseguir um trabalho depois, um curso. Então você que tem desejo de vir morar na Espanha, pode falar comigo, pode mandar mensagem no WhatsApp, vou colocar aqui de novo. E também mandar mensagem no nosso Instagram, não tem problema. Dúvidas, perguntas, a gente está aqui à disposição. E se tiver que fazer mais um vídeo, a gente pode fazer também. Comenta aí embaixo sugestões ou curiosidades que vocês querem saber mais sobre Valência ou Espanha, preços, aluguéis, vida no dia a dia, cotidiano, transporte público, alimentação, esse tipo de coisa, que a gente faz mais um outro vídeo respondendo e talvez mostrando aí no dia a dia na rua essas coisas para vocês. Obrigado por assistir, não esquece de se inscrever, deixar o like, que a gente já pediu isso no começo, e mandar para mais pessoas que estão interessadas em se mudar para a Espanha. E é isso, muito obrigado. Tchau!